Já estamos recebendo aqui o presidente da SEADPREV, que é o Ricardo Pontes, responsável pela Previdência do Estado do Piauí. Obrigado pela presença, Ricardo, aqui. Prazer recebê-lo aqui. O Ricardo vem nesse momento importante, teve esse problema lá na Assembleia, e a reivindicação das categorias, todo mundo querendo saber como é que vai ficar as adequações, o que muda. Então nós vamos esclarecer tudo sobre a reforma, é até uma forma da gente colaborar para que todo mundo tome conhecimento do que são as adequações. Então, nós já temos uma reforma da Previdência feita no Estado do Piauí, não é isso, presidente? Uma que já foi feita muito antes dessa reforma. De lá para cá, algumas medidas têm sido tomadas pelo governo do Estado continuamente para melhorar, na tentativa de melhorar a situação da Previdência do Estado do Piauí, sempre com a assessoria ali do Raul Veloso, que dá uma assessoria importante ao governador. E agora, depois da aprovação da reforma da Previdência pelo governo federal, os estados e municípios têm que fazer adequações, não tem como. E aí nós também separamos, né, Wesley, alguns trechos do governador Wellington Dias, são 4 trechos importantes da reforma, nós vamos chamar na sequência, e aí cada trecho o presidente comenta essa questão. Inicialmente, eu queria que o senhor fizesse rapidamente, presidente, uma geral da situação hoje da Previdência no Estado do Piauí. Apesar de todas as medidas tomadas, mas a situação continua complicada. Boa tarde a todos, boa tarde à bancada. Boa tarde. Boa tarde, Samanta, boa tarde. Boa tarde. Olha, todos como você falou, tudo que era possível a gente fazer de alterações na legislação local, nós fomos fazendo ao longo do tempo. Fizemos várias modificações, inclusive em 2017, quando nós colocamos a alíquota de 14%, aprovamos a lei criando a Previdência Complementar, que está agora em implementação, mas agora houve a promulgação da Emenda Constitucional número 103, e é necessário que os estados e municípios façam as suas adequações. O Estado do Piauí apresentou sua proposta, que nada mais é do que realmente adequar a Constituição Federal à Constituição Estadual, e os municípios devem fazer, porque há uma pressão do governo federal para que essas reformas sejam feitas logo. Saiu, inclusive, uma portaria antes de ontem do Ministério da Economia, dando um prazo até junho do próximo ano, para que todo mundo possa se adequar, porque senão vai ter problemas, inclusive, com o Certificado de Responsabilidade Previdenciária, é o CRP. E esse CRP ele é fundamental para a gente, nesse momento agora, que nós estamos negociando novas operações de crédito. Então, se a gente não tiver com esse certificado, essas operações de crédito ficam prejudicadas. Então, além disso, é notório, nós já estivemos aqui conversando, o governador está sempre falando isso, um dos maiores problemas do Estado do Piauí é o problema do déficit previdenciário. Nós temos um déficit hoje de cerca de... Só abrindo um parênteses, presidente, nós podemos dizer hoje que é o calcanhar de Aquiles, é o principal problema do governo do Estado. Olha, veja, nós 80 milhões por mês o Tesouro tem que arcar para poder cobrir a folha de aposentados e pensionistas. Acho que chegou a 100 quase. Não, ele vem crescendo. Estava 60, 70, 80, porque cada vez mais tem um número maior de aposentados. Então você tem 80 milhões por mês, dá em torno de 1 bilhão, um bi por ano. É uma operação de crédito inteira dessa que nós estamos há tempos lutando para vir mais recursos para investimento. Ou seja, são recursos que deveriam estar indo para mais investimentos, para mais saúde, para mais educação, para mais segurança, mas não vão porque nós temos que estar priorizando a folha dos inativos e pensionistas. Mas até quando a gente vai poder estar com essa sequência, garantindo esta folha? Então nós temos que buscar algumas soluções. E são várias soluções que nós estamos tratando, seja ela com recursos do royalties do petróleo, seja trabalhando uma carteira de imóveis que nós estamos também trabalhando para colocar essa carteira, que a gente possa monetizar, transformar em recursos para o Fundo de Previdência, e agora também com essa reforma da Previdência Nacional, que nós temos que fazer as adequações aqui no Estado. Uma dúvida que eu acredito que seja dúvida de alguns que nos assistem agora. Se tudo der certo, de acordo com o plano, a meta do governo, do Estado, da sua equipe, a gente pode dizer que se tudo der certo, em quanto tempo pode ter realmente uma melhora no orçamento real? Não falando de maneira fictícia, no orçamento fictício, no orçamento real. Pois é, Samanta, essa é uma boa pergunta, porque se propagou muito que a reforma da Previdência era necessária e que iria resolver todos os problemas. Principalmente em Brasília, no início dessas discussões, e não é verdade. Ela é uma reforma que vai trazer soluções para médio e longo prazo. Para imediato, nós estamos prevendo uma economia dessa reforma aqui para o Estado do Piauí de 200 milhões no ano. Então, se nós temos 1 bi de déficit, ela vai resolver 200. Nós vamos ficar ainda com 800 milhões. É um valor considerável, principalmente para o Estado do Piauí.
E os estudos atuariais, Samanta, colocam que o Piauí vai estar num equilíbrio atuarial e num equilíbrio financeiro a partir de 2035. De 2035 até 2045, pela situação atuarial e pela camada demográfica da população de servidores do estado do Piauí, é que nós teremos esse equilíbrio. Então, é muito tempo, daqui até 2035. Então, o grande problema é o que fazer até lá. Esse é o problema do governador atual e dos próximos governadores. Por isso a urgência de resolver logo. Agora imagine, Pedro, se não tivesse sido feito, né? A bola de neve ia piorando. Mas a pergunta principal é a seguinte: o que muda desse projeto que está lá hoje, daquele que foi aprovado em 2017 para 2016 pelo governo do estado? O que muda? Naquela época, o que nós fizemos foi as alterações das alíquotas, Pedro. Nós tínhamos uma alíquota de 11%, 12%. E agora, ela foi levada. Então, a alíquota permanece a mesma, de 14%, porque nós já chegamos no teto dessa alíquota. Na verdade, no governo federal, ela tem uma alíquota progressiva que vai até 22%. O governador optou, como já tínhamos feito essa alteração, de 14% para o servidor e 28% ao patronal, que é a contribuição do Estado, preservou essa mesma alíquota. E as alterações que estão sendo feitas agora são as alterações principalmente de idade de entrada. Para a mulher, 62 anos, para homem, 65 anos, e as duas regras de transições que são para os servidores públicos. Na verdade, não a pergunta em si. Eu queria convidar os amigos a gente acompanhar algumas explicações do próprio governador para que o senhor possa complementar e explicar. E aí no final das intervenções do governador, o que sobrar de dúvida, a gente pergunta. Exatamente, seria mais didático. Vamos acompanhar aí a primeira fala do governador Wellington Dias. Os que ganham até 114% do salário mínimo, esses não terão o pagamento, não é, da cota previdenciária, da alíquota previdenciária, até o teto do INSS e até o teto, né, da nossa Previdência, melhor dizendo. Isso significa o quê, presidente? Pois é, o que foi aprovado agora na emenda constitucional número 103 coloca que os aposentados e pensionistas vão contribuir a partir de um salário mínimo. Para todos os estados que estão com déficit previdenciário, que é o nosso caso, é o caso de todos os estados brasileiros, essa contribuição pode estar autorizada a partir de um salário mínimo. O governador pediu só que nós aumentássemos isso para mais 14%, por isso que ele fala 114%. Então, se o salário mínimo no próximo ano vai ficar em torno de 130, isso vai dar em torno de 178, 180 reais. São R$1.180. Então, acima disso é que haverá contribuição de 14%. Então, aí ela vai ser uma alíquota... Quer dizer, até esse valor não tem os 14%. Isso. Passou desse valor... Passou desse valor é que tem essa contribuição. E essa contribuição também, ela é até a gente equalizar o nosso déficit previdenciário. Então, tendo uma solução, vendo outros recursos, vendo soluções, como a gente está trabalhando de royalties e outras coisas, essa alíquota ela vai ser retirada no futuro. Agora, essa alíquota ela vai entrar na totalidade ou ela já existia num outro percentual? Ela já existia, mas só que ela existia para quem ganhava até acima de 5.839. Então, houve uma alteração nesse aspecto. E a Constituição Federal foi alterada agora, colocando a partir de um salário mínimo. Vamos acompanhar aí a segunda parte com o governador. Alguém que tem uma remuneração de 2.000, de 3.000, é essa diferença sobre a qual que é aplicada. Primeiro, retira-se o equivalente a mais ou menos R$1.140 e dessa diferença é que tem uma aplicação. Portanto, o que é pago é aí algo em torno de 6%, 7% aproximadamente. Isso, essa diferença que está colocando entre 1.130, que é o salário, até 1.839. Então, quando você calcula, tira o percentual do que é o seguinte, vai incidir sobre essa diferença, o que exceder. Então, se eu ganho R$2.000, é só o que ultrapassar o salário mínimo mais 14%, então de 1.180 até R$2.000. Então, digamos que seja 1.200, então vai incidir só sobre R$800. Então, quando o valor do salário mínimo ele é preservado. Exatamente, mais 14%, não incide. Vamos à terceira participação. Temos ainda uma transição mais suave, mais leve, tanto no sistema de pontuação, ou seja, onde na regra nacional nós temos uma situação em que ela é feita a cada ano. Por exemplo, começa com uma regra 87-97. Então, nós temos uma situação em que a cada um ano é aumentado mais um ano.
88, 98, 87, 97, 88, 98, 89, 99, ou seja, e nesse caso nós temos uma regra em que ela vai acontecer de forma mais suave, a cada 2 anos. Não, presidente. Nós temos as 2 grandes regras de transição, ele está falando de uma delas, que é que o governador pediu que nós pudéssemos, com a mesma expressão que ele utilizou, suavizar essa regra de transição. Como é que é? No governo, isso para quem já está dentro do sistema, para quem já são as regras de transição para quem já é servidor, já está trabalhando, né, que ainda não se aposentou. Então, quem vai começar agora, vai ser agora a idade, 62, 65, sendo mulher e sendo homem. 62 homem, 65 mulher. 65 homem, 62 mulher. Aliás, o contrário, 65 para o homem e 62 mulheres. Mas quem já está, tem uma regra de transição. A regra de transição do governo federal, ela coloca o sistema de pontuação. Ela começa lá com 86, 96 e vai crescendo 1 ponto a cada ano, até chegar a 100 pontos para mulher, 105 para homens. E o que significa esse 86, 96? É a soma da idade com o tempo de contribuição. Então, se eu tenho 50 anos... Estou falando assim para as pessoas entenderem. Exatamente, ótimo. Se eu tenho 50 anos de idade e tenho 35 de contribuição, dá 85. Então, na regra, começa a partir de 86, 96, você já pode dar entrada no seu pedido de aposentadoria. E pelo governo federal, a cada ano, ela vai aumentando um ponto. Vai para 87, 97, enfim. Aqui no governo do Estado, aqui no Estado, a nossa reforma, o governador pediu que nós achássemos uma fórmula para suavizar, para amenizar. Então, nós colocamos 1 ponto a cada 2 anos. Então, isso vai alongar essa tabela, vai prorrogar mais ainda essa tabela, de forma que as pessoas vão ter uma oportunidade maior de aposentar, diferentemente do governo federal. Então, nesse caso, um ano, a cada ano no governo federal, aqui não, a cada 2 anos. Então, começa com 86, 96, 87, 97. Então, só daqui a 2 anos é que pula mais 1 ponto, soma-se mais 1 ponto. Aí vai para 88, 98. Ricardo, vamos chamar para a quarta aqui. Aí você pergunta, Sabato, vamos para a quarta, para não perder a sequência. Vamos lá. Também eu destaco em relação à parte da idade, ou seja, nós temos uma situação da transição em que o servidor está próximo da aposentadoria. Hoje, o número de anos que falta para a nova data, ela é implementada 100%. Alguém falta 2 anos para se aposentar. Então, ele tem que aguardar mais 2 anos para completar a regra nova. Aqui, na mudança que estamos propondo, na verdade, nós fazemos de maneira que ele tem 50%, não é, a menos, ou seja, quem falta 2 anos, com 1 ano já completa o seu tempo de aposentadoria. O que significa, presidente? Isso, porque são 2 grandes regras de transição. A de pontos, que nós falamos, começa em 86, 96, e a outra regra é a do pedágio. O servidor vai escolher qual a regra melhor, qual a regra que é mais benéfica para ele. Então são 2 opções. São 2 opções, para quem já está dentro hoje trabalhando e ainda não se aposentou. A regra de pedágio é a seguinte, é pelo tempo de contribuição. Eu tenho 30 anos de contribuição, faltam 5, porque para homem a regra anterior são 35 anos de contribuição no mínimo para poder se aposentar. Então, se eu tenho 30 anos de contribuição, faltam 5, pela regra do governo federal, tem um pedágio de mais 100%, ou seja, eu teria que trabalhar para 5 mais 5, 10 anos. Então, no caso, ao invés de 35, seria 40. Pela regra nossa aqui, nós colocamos 50%. Então, se faltam 5 anos, vai ter que acrescentar somente 2 anos e meio. Então, vai ser 5 anos mais 2 anos, 7 anos e meio. Pode-se traduzir que tudo que foi aprovado pelo governo federal e será adequado aqui no projeto do governo do Estado, o governo tentou sempre, em todas as situações, suavizar para o servidor? O que era possível mexer, sim. Aí nós fizemos, era possível fazer a mudança nessas regras de transição, que, em tese, vai reduzir a nossa economia, porque no governo federal foi trabalhado muito isso, em cima da questão monetária, o que ele vai ter de recursos imediatos. Mas o governador pediu, não, vamos fazer alguma regra que seja mais benéfica, porque nós temos um corpo de servidores que já estão muito próximos de se aposentar. Muita gente que já entrou, já trabalhou há bastante tempo, está próximo de se aposentar, e com essas novas regras elas vão poder procurar a melhor opção que seja mais benéfica. Você continua, porque o meu é que vou mudar de assunto também. Eu queria perguntar, eu queria fazer aqui uma observação. Eu gostaria que tivesse aqui alguém do Sindicato dos Servidores,
Porque tudo que ele falou aí é para beneficiar. É isso que eu ia perguntar também, Pedro. O que é que eles estão reclamando? Bota aí o Constantino, tá gravado aí? Tá aí o Constantino, a gente tá com Constantino, acesso pronto, aí o logo. Constantino. Mas o Constantino é pago para reclamar mesmo. É assim mesmo. Ele tá a função dele. Vamos lá, acompanha aí o que disse o Constantino. Vamos lá. Nós chegamos a um consenso, em primeiro lugar, tirar o regime de urgência. É inadmissível um governo do Partido dos Trabalhadores querer aprovar uma proposta de previdência que mexe com a vida de todos os servidores em apenas uma semana. A segunda questão é levar essa discussão para fevereiro, onde a gente possa fazer uma discussão com o governo do Estado, porque vários pontos da proposta que foi encaminhado para cá, para esta casa, é até pior do que a PEC 103, principalmente na questão da pensão, principalmente na questão dos aposentados que vão passar a contribuir, aposentados que não contribuem hoje, porque achamos bastante gravoso e que vai e muito onerar esses servidores que hoje não contribuem mais para a Previdência Social. Então é necessário que o governo discuta com o conjunto dos servidores, nós estamos aqui com todos os poderes e queremos que essa discussão seja feita apenas no ano que vem. Bom, diante do que ele disse... É natural, primeiro é o seguinte... Aposentados e pensionistas, falou ali. É natural e nós respeitamos a posição de todos que estão contestando. Nós resolvemos encaminhar logo esse projeto. Assim que foi sancionado, nós começamos essa discussão com o governador. Assim que foi promulgado e sancionado no governo federal, a emenda constitucional número 103, nós começamos a discutir. E nos apressamos porque tem uma pressão realmente do Ministério da Economia, do governo federal, para que todos os estados se adaptem logo a essas reformas. Por isso que todos os estados estão encaminhando. Não é só o Piauí. Você estava comentando agora um pouco sobre São Paulo, Paraná, ontem já foi aprovado também. São Paulo teve briga, né? Teve problemas. Lá no Espírito Santo já foi aprovado, no Acre foi aprovado, todos os outros estados estão aprovando. Maranhão também? Foi aprovado uma parte no Maranhão. Por quê? Porque é preciso que os estados se adequem para que sejam, do ponto de vista do Ministério da Economia, regularidade. Tem a regularidade previdenciária. E essa regularidade previdenciária, eu volto a insistir, ela é fundamental para a gente, para esses processos que nós estamos trabalhando de empréstimo e de investimentos. Por que na discussão da reforma da Previdência, todo mundo está reclamando hoje? Não foi lá para Brasília também, com as faixazinhas, reclamar contra o presidente Bolsonaro na hora da... Né? Quer dizer... Não foram, não. Esse aí? Foram. Aqui o Constantino foi? Não estou dizendo de lá. Muita gente foi. Não, muita gente foi. Eu estou falando esses que estão agora dizendo que... Porque assim, é preciso entender o seguinte, gente, não é um projeto daqui, é uma adequação. Wesley. O senhor não respondeu a questão dos pensionistas e aposentados. Não, isso porque o que é o que ele fala lá, é o seguinte, hoje está contribuindo os aposentados e pensionistas que recebem acima de 5.839, que é o teto. E vão contribuir agora os que ganham acima de um salário mínimo mais 14%. Então, esse grupo de servidores que eles colocam... Que serve também para aposentado e pensionista. Que é o recurso imediato que nós vamos ter de economia para o nosso déficit previdenciário. Ricardo, eu quero fazer uma pergunta. Pois não, Samanta. Vou continuar falando de orçamento, mas não aí da reforma em si. Eu sempre escuto falando do plano de desmobilização de ativos imobiliários. Você sempre fala sobre isso também. Tem um real impacto no déficit? Vai ter, porque é o seguinte, porque nós colocamos nesses planos, e agora nós tivemos a felicidade que estamos com o apoio da Assembleia Legislativa de aprovar o plano lá de regularização fundiária, que vai nos ajudar nessa agilidade. Qual é o objetivo? Para que essas vendas, essa monetização que a gente chama, e esses recursos que sejam frutos dessa venda desses imóveis ou da regularização desses imóveis, ele possa vir para o Fundo de Previdência. Então isso está sendo colocado na lei. Para tudo que for apurado, digamos assim no termo popular, esse recurso venha para o Fundo de Previdência para amenizar esse nosso déficit previdenciário, que eu volto a insistir, é de 80 milhões por mês. São 80 milhões por mês que a gente teria no caixa para colocar aqui. Está à venda aí? Agora, como é um processo demorado, você falou que nós já viu várias vezes a gente falando sobre isso, porque realmente é um processo demorado, que envolve cartório, regularização, desafetação do imóvel. Agora, com essa lei, que foi aprovado, nós esperamos que isso possa ocorrer de forma mais célere. O Wesley encerra com uma pergunta, mas só para dizer, baseado no que a Samanta falou, o Pedro está no aguardo. Vamos lá, Wesley. Na verdade, já foi contemplado. Obrigado. O senhor foi contemplado? Já. O Pedro está esperando a aprovação para colaborar com o Fundo Previdenciário na compra de alguns imóveis. Ele vai comprar um desses imóveis. Na compra de alguns imóveis. Eu só gostaria de aproveitar para colocar isso. Por que é importante para a gente essas alterações? Que eu volto a insistir. Hoje nós temos toda uma folha bancária que o governador faz todo um sacrifício
com a sua equipe econômica, para que a gente possa honrar mensalmente a folha e agora já trabalhando para o pagamento do 13º. E essa folha, todo mês, nós temos essa grande dificuldade, porque o que se arrecada hoje dos ativos não está conseguindo pagar os inativos. Há um déficit de 80 milhões mês. Então, nós temos que pegar esse recurso do Tesouro e colocar aqui para cobrir. E isso vem crescendo, porque mais pessoas estão se aposentando. O número maior de pessoas que estão se aposentando é maior do número de ativos. E não há necessidade de contratar da mesma proporção de quem está saindo. Porque o serviço público hoje tem se modernizado, há novos sistemas informatizados. Então, tem áreas que não precisa, que saiu 10 pessoas, não precisa mais eu contratar 10 pessoas. Talvez só 5, só 2, ou só 1. Então, nunca vai ser na mesma proporção. Então, essa é a grande dificuldade de Caixa. Mas até quando a população piauiense vai estar suportando esse problema, esse déficit? Até quando os governos vão estar podendo, estar arcando com isso? Por que chegou nesse nível, Ricardo? Então, por isso que a gente fala, não é a preocupação, é a preocupação de agora e preocupação para o futuro. Por que chegou, Samanta? Porque há um grupo de servidores que entrou no Estado, são pessoas que já entraram até antes da Constituição de 88, 83, 84, 85. O Fundo de Previdência ele só foi constituído em 2004, quando o governador Wellington Dias chegou. Não existia um fundo, existia uma Previdência que era junto com o IAPEP, com o Plano de Saúde, era tudo junto. Não tinha um recurso específico para a Previdência. Incorporação de penduricário. Em 2004 que nós colocamos e criamos. E outra coisa, o serviço público também hoje vem mudando. Antigamente havia muita gente que já entrava no serviço público com uma certa idade. Então contribuía menos, contribuiu pouco, se aposentou e está vivendo bastante, graças a Deus. Hoje não, hoje mudou essa regra, os servidores não são mais com essa característica. Então esse é um problema, é um passivo, que é um passivo não só aqui do nosso governo, mas é um passivo de todos os estados brasileiros, que isso vai ser superado ao longo do tempo. Presidente, obrigado. Agora, só para ter uma ideia do tamanho da falta de organização que existia antes, o cidadão, por exemplo, num determinado governo ocupava, não era, Pedro, um cargo qualquer aí que tinha uma gratificação de 2 mil, 3 mil, não é, presidente? Por um mês. É um mês, Samanta. Aí já ia para aposentadoria. E tinha um detalhe, Douglas. Algum tempo atrás, o cofre que pagava dos 3 poderes não é o mesmo cofre que recolhia dos 3 poderes. Só tem uma informação, última informação importante, Pedro, que você até falou ali fora. Essa reforma nossa agora não está abrangendo os militares, nem bombeiros e militares, Sim. porque foi aprovado Foi ontem no aprovado, Congresso Aí Nacional é uma outra etapa que vai a ser... lei dos militares. Então esta lei nossa agora só pega os servidores civis. Forte, viu? Eu até não iria fazer nenhuma pergunta, mas eu vou só uma últimazinha. Faça. Por que é que os municípios não entram? Porque primeiro que nós entendemos que temos que respeitar a autonomia dos entes subnacionais. A forma como estava sendo proposto de aprovar, o Estado aprovar uma lei aqui da Constituição Estadual que já valesse para os municípios, nós entendemos que ela é inconstitucional, porque cada ente, cada município tem a sua autonomia. Então ele deva fazer as suas alterações nas suas leis orgânicas, aprovando nas câmaras municipais, com base também na regra federal. Dividir a briga também, né? Porque só um... Obrigado, e cada presidente, município tem uma realidade, né? pela participação. Eu que agradeço, boa tarde. Obrigado, presidente. Seja sempre bem-vindo.